Show da Liberdade. Entrevista. Eu estou na linha com a doutora Lívia Mota, ela que é médica dermatologista, e vamos conversar sobre esclarecer para o público o que é psoríase, desmistificar também essa doença, explicar como identificar os sintomas, quais os tratamentos disponíveis também, como lidar também com o impacto emocional. A gente sabe que isso é uma vertente também, um sofrimento também para esses pacientes. Doutora Lívia, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Liberdade e ao programa Show da Liberdade. Bom dia, Núbia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter a senhora aqui conosco. Eu gostaria que a senhora começasse nos explicando o que é exatamente a psoríase, né? A psoríase é uma doença crônica, tá? E é importante enfatizar que não é contagiosa. Então, é importante isso para que as pessoas saibam que o convívio, o toque com as pessoas que têm psoríase não vai transmitir, tá? Então, a psoríase é uma doença que ela é inflamatória da pele e é não contagiosa, autoimune, qualquer pessoa pode ter. Existem fatores genéticos associados, mas fatores como estresse, infecções, tabagismo, alcoolismo podem agravar a doença. Então, existe predisposição genética no caso? Isso, existe a predisposição genética, tá? Mas existem fatores que podem ser gatilho e agravar a doença também. Doutora Lívia, há uma relação entre a psoríase e o sistema imunológico? Sim. Existe o fator do gatilho emocional, né? Então, fatores emocionais podem estar implicados diretamente com o agravamento da doença. Entendi. O estresse, ele também pode piorar esse quadro? Sim, pode sim. Estresse, infecções, tudo isso podem piorar o quadro. É difícil, né? Manter controlado, porque hoje em dia, né, as pessoas vivem aquela sobrecarga de estresse. Então, é um trabalho multidisciplinar, assim, com todo o corpo, então. É um desafio, né? É um desafio diário. É um desafio diário. Olha, já está chegando aqui perguntas. Quem manda aqui uma pergunta para a senhora, que não é bem sobre psoríase, mas dentro da dermatologia. É o Jailson de Lima. Ele está mandando a seguinte pergunta: doutora, gostaria de saber por que nasce espinha na cabeça? Olhe, espinha na cabeça pode ser o foliculite, né? Que é a inflamação do folículo piloso, que pode estar associado com infecções bacterianas, pode estar associado com dermatite seborreica e também algumas infecções fúngicas. Então, tem várias causas. Aí precisa realmente uma avaliação com um dermatologista. Para poder chegar aí numa causa. Numa causa, né? Precisa ter essa voltando aqui para a questão da psoríase. A doença, ela pode se manifestar de formas diferentes? E se sim, assim, quais são os tipos de psoríase, né, mais frequentes? As principais formas de psoríase aquelas formas em placas. São placas avermelhadas com as escamas, como se fossem escamas prateadas. E elas se localizam mais comumente em joelho e cotovelo, mas também elas podem acometer couro cabeludo, palma das mãos e plantas dos pés. Assim também como unhas podem aparecer, e quando aparece nas articulações se chama artrite psoriásica. Também tem essa também. Isso, existe essa manifestação articular, que em geral quem trata mais desse tipo de manifestação são os reumatologistas. Em parceria assim com o dermatologista também? Isso, em geral a gente diagnostica, e quando o paciente tem sintomas articulares, a gente encaminha para o reumatologista para ele ver esse acometimento. Entendi. Coça, doutora? Perdão? Coça, dá vontade de coçar. Sim. A região? Veja só, varia muito. Pode haver coceira, mas também não, né? Pode haver coceira e dor nas lesões. Entendi. Como é feito o diagnóstico? Precisa de exames específicos? Como se chega assim nesse diagnóstico preciso, doutora? O diagnóstico é eminentemente clínico, tá? Mas a gente pode abrir, nós podemos utilizar a biópsia, né? Fazer o exame anatomológico para a gente poder fechar o diagnóstico.
Entendi. Nós estamos conversando com a doutora Lívia Mota, ela que é médica dermatologista. Estamos falando sobre psoríase. Os tratamentos disponíveis hoje para a psoríase, quais são? Olha, para os casos mais leves, nós podemos ter os cremes, né? Os cremes, pomadas, loções, que são com os corticosteroides, o calcipotriol também, nós utilizamos de forma tópica para os casos leves, né? Nos casos mais graves, de moderado a grave, já é indicado a utilização de medicamentos por via oral ou até mesmo injetável. Né? E hoje existem também os imunobiológicos, que eles são uma terapia mais avançada, que ela vai agir em alvos específicos do sistema imunológico. Então, eles são voltados para os casos mais graves e que não responderam aos outros a tratamentos anteriormente utilizados. Entendi. Doutora, como é a relação, né, da psoríase com a alimentação? Tem algum tipo de alimentação que é contraindicado, que pode piorar? Sim, veja só, tudo que vai agredir nosso corpo, que vai inflamar nosso corpo, vai piorar a psoríase. Então, os pacientes que têm psoríase, se recomenda alimentação forte, que é uma alimentação baseada em entes da terra. Então, evitar industrializados, enlatados, embutidos, conservantes, evitar bebida alcoólica. Então, tudo que inflama o corpo piora a psoríase. Entendi. Então tem que ficar também aí com atenção em relação também ao que você está, a forma como você está se alimentando, né? Como a senhora bem disse no início da entrevista, é um desafio. Temos pergunta também aqui da Luana Regina, do bairro Boa Vista 2. Ela pergunta se é possível controlar a doença sem medicamentos. É possível. Através da atividade física, através da alimentação forte, né, com muitos nutrientes, com antioxidantes. A psoríase também tem uma característica interessante de que o sol, lógico, o sol é controlado, né, 10 minutinhos de sol por dia, ajuda também no controle da doença. Então, é possível ter o controle da psoríase sem utilizar medicamentos. Agora, depende muito do paciente, né? Cada caso é um caso. Isso. Entendi. O Roberto Santos, da cidade de Toritama, que está acompanhando aqui a nossa programação, mandando pergunta, ele pergunta se há cura para a psoríase. Não, a psoríase é uma doença que não tem cura, mas que tem controle. Entendi. Ou seja, tem que fazer o uso de todo esse tratamento clínico, de um acompanhamento médico, se chegar nos casos mais específicos junto com o reumatologista e seguir as orientações. Isso, porque assim, o paciente sempre vai ter aquela predisposição de aparecer a lesão, entendeu? Então precisa do controle, né? Precisa ter o controle da doença, mas ele sempre vai ter aquela predisposição. Temos mais uma pergunta aqui do Tiago Freitas, do Riachão, aqui do bairro do Riachão. Ele diz o seguinte, doutora, muito interessante o que ele fala aqui. Vejo uma grande propaganda entre os influenciadores do uso de sabonete de enxofre. Esse sabonete melhora mesmo a psoríase, caspas e foliculite? Olha, a psoríase, o sabonete de enxofre é ao contrário, né? Ela pode piorar. Então, para psoríase não é indicado. Na psoríase a gente precisa tratar a pele de uma forma gentil. Então, o sabonete de enxofre muitas vezes ele pode causar dermatite de contato irritativo no local, piorando e agravando o caso. A gente precisa utilizar sabonetes que sejam mais hidratantes, evitar sabonetes em barra, preferir sabonetes hidratantes líquidos e sempre colocar hidratantes corporais, hidratar bem essa pele. Isso é uma forma também da gente controlar, né, a psoríase. O sabonete de enxofre, ele é indicado para alguma situação, doutora? Olha, nós na dermatologia, nós acreditamos que o enxofre seja muito irritativo para a pele. Então, não se é utilizado, nós não utilizamos não. Não, então, ou seja, quem sofre com caspa e foliculite, ficar longe também, né? Do sabonete, nós não recomendamos. Ok.
Temos aqui mais, mais cremes, pomadas e shampoos. A senhora já respondeu, né? Que ajudam nesse controle da doença, mas é tudo sob prescrição médica, né, doutora? Exatamente, são todos medicamentos, né? Então são sob prescrição médica. E os tratamentos biológicos, quando eles são indicados? Os tratamentos biológicos, eles são indicados nos casos mais graves, né? Onde não se houve resposta a outras terapêuticas instituídas, né? Então eles são voltados mais para esses casos. Doutora, outra situação também que eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre é que a psoríase, a gente acompanha, a gente observa, né? Ela pode impactar também na saúde emocional e na autoestima dos pacientes. Como lidar com isso? É muito importante um tratamento com psicólogo, né? Fazer essa parte de psicoterapia, porque é uma doença que é bem estigmatizante ainda. E os pacientes que são portadores de psoríase, eles realmente têm tem muitos fatores emocionais envolvidos, são muito associados com depressão, ansiedade, né? Enfim, então precisa ter um trabalho associado com psicologias junto, sabe? Entendi. Temos mais uma pergunta para a senhora, é a Anne Gabriele, do bairro Maurício de Nassau. Ela pergunta o seguinte: quem tem lúpus tem predisposição para a psoríase? Não, são coisas totalmente diferentes. Não tem uma relação, né, doutora? Então aí, ó, esclarecido. Não, também é uma doença autoimune, mas já é outro tipo de doença. Não vai ter uma predisposição para ter psoríase, não. Entendi. Quem sofre com psoríase, né? A gente sabe que tem, enfim, consegue trabalhar, consegue realizar suas atividades do dia a dia normalmente, doutora? Como é esse dia a dia para quem sofre com psoríase? Olha, depende da gravidade do quadro, né? Nos quadros leves, os pacientes em geral não têm maiores dificuldades de exercer suas atividades laborais, não. Entendi. Mas em casos mais moderados a graves, sim. Onde as pessoas elas podem buscar ajuda, né, assim, mais especializadas e informações confiáveis sobre essa doença, e como identificar que é uma simples irritação ou que já é algo que passa, né, que passa um pouco de uma simples irritação? Olha, porque uma simples irritação, em geral, ela vai ter um tempo mais curto. Se uma lesão demora mais, né, mais de 30 dias, você tem que procurar um médico dermatologista, de preferência. Entendi. Estou entendendo. Doutora Lívia, qual recado, né, a senhora deixa assim para quem convive, né, com a psoríase, ou que tem alguém próximo nessa situação, que diz que tem essas lesões, que já faz um tempo? Qual o recado assim importante que a senhora deixa? Veja, a primeira questão é o paciente ter consciência de que seus hábitos de vida vão influenciar diretamente a doença, tá? Então é importante a atividade física, reduzir o peso corporal, alimentação com itens da terra, evitar esses produtos que eu já falei anteriormente, procurar sempre o apoio médico para ver os exames, porque a doença ela pode estar associada com outros tipos de doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, então precisa estar junto ao médico para que ele possa controlar melhor a doença, tá? É uma doença que tem controle, tá? Ela é crônica, mas tem controle. Então, os pacientes, eles precisam ter essa consciência e que com o tratamento, o paciente tem uma boa vida, tem uma boa qualidade de vida, melhora consideravelmente o quadro. Entendi. Eu quero agradecer sua participação conosco aqui na Rádio Liberdade, falando sobre esse tema tão importante, né? Cerca de 3 milhões de pessoas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologistas e também com a Pfizer Brasil, que indicam que aproximadamente 3 milhões de brasileiros sofrem com essa condição. É muita gente, né, doutora? Muita gente. É muita gente. Gostaria muito de agradecer sua participação conosco aqui na Rádio Liberdade, no programa Show da Liberdade. Fique à vontade para suas considerações finais.
Pois é, então é isso, minha gente. A psoríase é uma doença que não é contagiosa, tá certo? Esse estigma, ele precisa ser quebrado, né? E nós precisamos apoiar nossos pacientes do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de saúde, de hábitos de vida. Então, tudo isso a gente precisa fazer para que controle essa doença e os pacientes possam viver bem. Ok, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Liberdade. Conversamos no Show da Liberdade com a médica dermatologista, doutora Lívia Mota. Show da Liberdade. Um show de programa.